Imaginem a seguinte cena: uma empresa que por anos a fio foi o sinônimo absoluto de consistência. Aquela companhia que quebrava recordes trimestre após trimestre, com uma valorização que parecia não ter fim, sabe? E aí, de repente, essa mesma empresa lidera as perdas do Ibovespa. É uma situação que a gente não via há anos e que, com certeza, deixou muita gente coçando a cabeça buscando respostas. Beleza, vamos mergulhar nisso, porque o que a gente tem aqui é o cenário exato que se desenhou logo após saírem os resultados do primeiro trimestre de 2026. De um lado da balança, a empresa reporta um lucro impressionante de 1 bilhão e 45 milhões de reais em apenas 3 meses. Mas do outro lado, as ações despencam 6,75%, caindo lá para casa dos R$ 44,10. E o mais intrigante dessa história toda, enquanto o mercado brasileiro no geral operava no positivo no ano, essa verdadeira gigante acumulava perdas. Como é que um lucro bilionário resulta numa queda tão violenta assim? Bom, antes da gente sair concluindo que tem algo estruturalmente errado com a companhia, nós precisamos entender a história completa. E já adianto, é muito mais fascinante do que só olhar o número final do balanço. Então vamos dar um passo atrás e entrar na nossa primeira parte, um histórico de excelência de uma garagem para o mundo. Afinal, não dá para entender o tamanho da queda sem antes entender a altura desse voo. Para entender por que o mercado foi tão implacável, a gente precisa olhar para o pedestal onde essa empresa foi colocada. A trajetória começa lá em 1961, numa garagem em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. 3 sócios, uma garagem e a ambição gigantesca de fabricar motores elétricos num Brasil que quase não tinha indústria na época. Corta para 2026 e estamos falando de uma multinacional monstruosa, presente em mais de 140 países e com fábricas em 4 continentes. É, sem dúvida, uma das marcas industriais mais respeitadas do planeta. Mas olha só, o que realmente transformou essa empresa numa quase religião entre os investidores foi o que aconteceu com os balanços dela, especialmente depois de 2020. Rolou um crescimento anual de lucro passando dos 170%. E não foi um pico isolado não, foi um crescimento tão consistente, tão regular, que chegava a ser monótono de tão previsível. E é exatamente essa sequência inquebrável que construiu uma expectativa de perfeição absoluta no mercado. E na prática operacional, essa resiliência toda sempre veio de uma diversificação geográfica muito inteligente. Hoje, 62% da receita vem de fora do Brasil. Estados Unidos, Europa, Ásia, América Latina. Enquanto isso, 38% vem do nosso mercado interno. Historicamente, essa estrutura funcionou como um escudo perfeito. Se a economia aqui no Brasil dava uma travada, as exportações iam lá e compensavam. Se o câmbio ajudava, os resultados simplesmente disparavam. Tudo isso produziu uma verdadeira máquina de gerar valor. E para provar isso, o ponto crucial é o ROIC, o retorno sobre o capital investido. Pessoal, mesmo nesse primeiro trimestre de 2026, que o mercado julgou como ruim, a empresa gerou um ROIC de 33,1%. Traduzindo, para cada R$1 que a companhia investe nela mesma, ela gera 33 centavos de retorno. É uma eficiência de capital simplesmente absurda que pouquíssimas empresas na nossa bolsa conseguem sequer sonhar em manter. A qualidade do negócio por trás dos panos continua extraordinária. E é exatamente por essa qualidade inquestionável que o mercado sempre aceitou pagar um prêmio elevadíssimo pelas ações. O que nos leva à nossa próxima parte. Primeiro trimestre de 2026. O que aconteceu? Quais são as pistas por trás dessa queda? Se a máquina é tão espetacular assim, o que foi que engasgou o motor? Agora, o que é realmente muito interessante aqui é a diferença gritante entre a expectativa e a realidade. A gente sabe que o mercado financeiro é totalmente movido a expectativas, certo? O consenso dos analistas esperava uma receita líquida ali na casa dos 9,74 bilhões de reais, mas a empresa entregou 9,46 bilhões. Esperavam um lucro de 1,58 bilhão e o que veio foi 1,45 bilhão. O EBITDA também escorregou e a margem bruta caiu para o nível mais baixo desde o final de 2022. Resumindo a ópera, a empresa ficou abaixo das estimativas em todos os principais indicadores. Mas, sendo bem sincero, o que realmente assustou todo mundo foi a raridade de um evento como esse. Tivemos uma queda simultânea em 2 janelas comparativas ao mesmo tempo. A receita caiu 6,1% em relação ao ano passado e 7,6% em relação ao trimestre anterior. O lucro caiu 5,7% no ano e 8,2% no trimestre. Para uma empresa com aquele histórico ininterrupto de alta que a gente acabou de ver, tropeçar nessas 2 pernas ao mesmo tempo é um evento extremamente raro, totalmente fora do padrão deles. E a própria gestão da empresa não se escondeu.
Eles explicaram os dois grandes culpados por essa freada. O primeiro foi o setor de geração, transmissão e distribuição aqui no Brasil, com destaque gigante para a demanda solar, que despencou impressionantes 36,4%. Acontece que 2025 foi um ano com um ciclo fortíssimo de projetos solares grandes. Esses projetos acabaram e os novos contratos de 2026 ainda não engataram. E o segundo culpado, o câmbio. Lembra que a maior parte da grana vem de fora? Pois é, o mercado externo até cresceu mais de 16% em dólares. O problema é que o real se valorizou. Então, na hora de converter esses dólares e euros para o balanço aqui no Brasil, o crescimento real foi exprimido para apenas 4,4%. O câmbio simplesmente engoliu grande parte do resultado. E isso nos traz para a verdadeira engrenagem do mercado financeiro: a contração de múltiplos e a mecânica do valuation. Porque, vamos combinar, uma queda de faturamento por causa de uma transição de ciclo solar e uma variação de câmbio não deveria destruir quase 7% do valor de uma empresa que lucra bilhões, concorda? A resposta curta para esse mistério está exatamente neste número aqui, 32 vezes. Antes da queda, as ações estavam sendo negociadas a cerca de 32 vezes o lucro projetado para 2026. Na prática, o mercado estava topando pagar R$ 32 por cada R$ 1 de lucro gerado. É um múltiplo elevadíssimo. E por que se paga tão caro? Não é pelo lucro de hoje. O mercado paga caro pela promessa de uma trajetória de crescimento acelerada e contínua lá no futuro. E quando essa promessa sofre qualquer arranhãozinho, dispara uma reação em cadeia perigosa. É a famosa penalidade dupla do mercado. O passo 1 é óbvio, o lucro reportado é menor que o esperado, o que por si só já derruba o valor da ação. Mas o passo 2 é o mais agressivo de todos. O mercado começa a duvidar se aquele crescimento mágico prometido vai mesmo continuar no mesmo ritmo. E aí chegamos no passo 3, onde o múltiplo que os investidores aceitam pagar sofre uma contração. Eles simplesmente não querem mais pagar aquelas 32 vezes. E essa contração causa uma queda nas ações que é muito, mas muito maior do que a simples decepção com o balanço do trimestre. Só para termos uma visão totalmente imparcial de como os grandes investidores institucionais enxergam isso, trouxemos a perspectiva do Bradesco BBI logo após os resultados. Eles apontaram que a empresa segue cara nesse múltiplo de 32 vezes e que o resultado fraco embute um risco claro de que as estimativas futuras vão precisar ser revisadas para baixo. Ou seja, o que está sendo precificado na queda não é só um trimestre ruim, mas a incerteza angustiante de quantos trimestres parecidos podem estar no horizonte. E olhando para frente, o diagnóstico aponta para alguns ventos contrários. Estima-se que os próximos 2 ou 3 trimestres ainda sofram bastante pressão nas margens. Os custos das matérias-primas estão subindo. Além disso, a empresa está contratando pessoal agora para expandir suas operações visando 2027. É aquele custo que machuca no presente antes de gerar receita no futuro. Mas, detalhe importantíssimo, o investimento na capacidade produtiva, o famoso CAPEX, foi mantido firme em R$ 622 milhões. Não é uma empresa quebrada, pessoal, muito longe disso. É uma empresa excelente que só entrou numa fase de crescimento mais normalizado, mais pé no chão, distante daquelas taxas malucas de 25% a 30% ao ano. Então, diante de uma empresa espetacular, mais cara e numa fase de normalização, vamos mudar um pouco o foco para a perspectiva dos dividendos e as escolhas de alocação de capital. É aqui que entram as estratégias focadas em renda, como a do AGF. E isso ilustra brilhantemente o porquê de investidores focados em dividendos preferirem ficar de fora dessa tese, apesar de toda a qualidade inquestionável da gestão. Olha isso. O dividend yield médio da empresa nos últimos 6 anos é de meros 1,85% ao ano. Esse retorno em dividendos perde para a inflação e fica lá atrás, muito atrás das alternativas mais básicas de renda fixa que a gente tem no mercado. Mas a explicação para um rendimento tão baixo não é mesquinhez corporativa, não. É pura lógica financeira. Lembra daquele ROIC estrondoso de mais de 33% que a gente comentou? Pois é, se a empresa consegue pegar R$ 1 e gerar 33 centavos de retorno lá dentro, a escolha óbvia da gestão é reter o lucro e reinvestir na própria expansão em vez de distribuir esse dinheiro. O problema para quem busca renda passiva é que a recompensa por esse crescimento não pinga na conta bancária em forma de dinheiro vivo. Ela vem embutida na valorização da ação. E como ficou muito claro na nossa análise de hoje, depender apenas da valorização da ação significa ficar à mercê da volatilidade e das correções violentas de humor do mercado.
O que nos deixa com uma reflexão final que é absolutamente essencial para entender a dinâmica de qualquer investimento. A qualidade da gestão, a eficiência na alocação de capital e a força global dessa companhia são fatos inegáveis. Ela continua sendo uma das melhores e mais bem geridas empresas da Bolsa. Porém, quando se paga um preço que exige a perfeição absoluta, qualquer tropeço se transforma numa queda vertiginosa. No fim das contas, a grande lição que esse paradoxo bilionário deixa no ar é: no mercado de ações, o preço que se paga por um ativo acaba importando mais do que a própria qualidade inquestionável da empresa? É algo para a gente pensar profundamente ao analisar o próximo grande balanço. Nós continuaremos acompanhando esses movimentos fascinantes do mercado por aqui. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima.